Eu quero convidar vocês para lerem esse texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, que fala sobre o rei Davi. E eu chamo a atenção para dois versículos desse capítulo 16 que a gente desenvolverá um pouco da história hoje à noite. O texto diz assim, no versículo de número 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A gente pula direto lá para o versículo de número 18, que diz assim, versículo de número 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por tudo que tu tens feito aqui, obrigado por esse momento inicial de adoração ao teu nome, em que nos rendemos diante de ti. E agora, Espírito, precisamos ouvir a tua voz no nosso coração. Então fala com a gente, toca no coração da gente. Temos a vida desse homem teu, segundo o coração, Davi, um tipo de Cristo que tem muito a nos ensinar através da sua vida. Então, Espírito, fala conosco e ajuda-nos a olhar como tu olhas. Tu vês o coração, tu vês o que há dentro de nós. Ajuda-nos a ser assim, imitando o Senhor e imitando também o teu servo Davi, na condução da vida. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Eu não sei quantos viram esse filme, que foi um épico com a Julia Roberts e Richard Gere, uma linda mulher. Quantos viram esse filme? Bastante, né? Um filme antigo, mas que hoje à tarde eu dei uma repassada, porque é um filme forte demais. Você sabe como se desenrola a história. O Edward Lewis, ele aluga essa prostituta para ele ter alguém que o acompanhe nos compromissos sociais, nos compromissos de negócios. Ele é um empresário muito bem sucedido e eles estão lá na Califórnia. E há uma cena que eu quero citá-la para vocês. Eu não a trouxe porque a imagem é bem antiga, prejudicaria um pouco a visão, mas vocês se lembrarão com toda certeza. A cena é quando ela está vestida de prostituta e ela entra numa loja porque ela precisa de roupas adequadas para ir nos encontros com o Lewis. E Vivian entra naquele jeito, toda descolada, toda solta, com a sua bolsa. Imaginem isso numa loja chique lá da Califórnia, onde as madames, as mulheres chiques entravam. E quando ela entra e ela está com um cartão de crédito do Edward Lewis, e ele disse que ele poderia gastar o quanto ela quisesse. E aí, quando ela entra, as duas atendentes a rejeitam imediatamente, a tratam como um ser qualquer, e uma das vendedoras da loja diz para ela: por favor, saia daqui, porque você não é bem-vinda nesse lugar. E ela sai muito arrasada, porque ela é tratada como qualquer coisa. Eu quero dizer para vocês que às vezes nós ignoramos as pessoas olhando para o estereótipo. E nós geralmente sempre encaramos as pessoas pelas aparências.
Muitas vezes fazemos diferença das pessoas e isso é real. Não é que as pessoas pisam na bola às vezes, nós pisamos na bola sempre. Desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós ficamos pessoas assim, nós selecionamos com quem conversamos porque somos preconceituosos. Essa é uma verdade entre nós selecionamos os nossos amigos por aquilo que nós encontramos de afeição em relação a nós mesmos. Então, se a pessoa pensa diferentemente de mim, se ela tem um outro estilo, eu a corto. Eu simplesmente a deleto do meu arquivo de amizades, porque eu sou um ser preconceituoso. Essa não é uma faceta só de filmes, mas é uma realidade que nós vivemos hoje. E algo triste que dói, mas é uma verdade, nós anulamos pessoas que não gostamos dos estilos e comportamentos delas. Isso é fato. Isso é triste, mas é um fato real na nossa caminhada de vida. Agora, percebam, olhando para o nosso Criador, Deus é diferente de nós, gente. Ele nos vê como somos, mesmo porque nós temos uma lente divina que olha para nós de maneira desnuda. Deus conhece você que está aqui hoje à noite, por inteiro, e muito mais do que você tenha condições ou qualquer aptidão para conhecer. Você está completamente desnudo diante do Criador. E eu quero dizer algo importante para nós hoje, embora leiamos, mas isso precisa fazer parte integral da realidade dentro do nosso ser. Deus olha primeiramente para o coração. E todos nós que estamos hoje aqui à noite, saibamos dessa verdade, Ele sempre nos olha através do Seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu e vocês nessa noite aqui somos aceitos por Ele. Porque Ele nos olha internamente e esse olhar é redentor através do Seu Filho. Pensa sobre isso. Então, Deus quer que nós o imitemos no olhar com o coração e não para o exterior. Aprendamos com Deus hoje à noite a olhar para dentro das pessoas, a verificar o caráter, a vida, a alma das pessoas, como Deus olha para a gente, como Ele trata com a gente. É interessante a gente perceber esse texto de 1 Samuel. Você vê um homem de Deus, o profeta Samuel, que a gente não tem tempo de discorrer um pouco sobre ele, mas ele, dentro de uma missão divina, é o profeta que é escolhido para escolher um novo rei. Porque Deus realmente não atenta para as aparências e ele, dentro de um plano divino, rejeitou o rei atual chamado Saul. E quando ele fala com Samuel, nesse versículo que nós lemos anteriormente, ele diz: Samuel, pega todos os materiais e desce para Belém, para a casa de um homem chamado Jessé, e unge lá o moço que eu tenho preparado para ser o novo rei. Mas quando você descer lá para a casa de Jessé, lembra de uma coisa. Olha para o coração. Não olha para o que você verá nos filhos de Jessé, na aparência deles, mas olha para o coração. E daí a gente tira uma lição aqui muito preciosa, que nós precisamos olhar como Deus para o coração e não para a aparência. Vejam vocês que quando Jessé recebe o profeta
Samuel, ele está meio assustado com a vinda do profeta, porque a vinda de um profeta poderia significar uma exortação profunda para aquela família. Mas quando Samuel chega, Jessé pergunta: é de paz a tua vinda? E o profeta diz: sim, é de paz. E aí ele dá o relato todo para o pai de Davi, Jessé, sobre o processo de escolha divina para o novo rei. Agora, eu imagino aqui comigo que quando o profeta Samuel está escolhendo os meninos, ele pensa talvez na simpatia de Abinadab. E ele talvez olhe para Eliabe e perceba: nossa, esse cara é grandão. Esse cara fala bem, esse cara é divertido. Esse cara, ele tem uma boa influência no meio da sociedade. Ele está à frente aí na condução da batalha. Talvez seja ele o rei. Por isso que Deus já tinha falado para esse servo dele, o profeta Samuel: Samuel, não olha como o homem olha. Não perceba nada das aparências, porque as aparências, elas enganam. Olha para o coração na escolha do rei, e eu darei a direção para você. E eu chamo a atenção de vocês, e em casa vocês podem ler o texto com mais tranquilidade, e vocês perceberão que o profeta Samuel, ele meio que fica desconfiado, ou talvez não tenha percepção divina, porque ele vai avaliando, passa 1, passa 2, passa 3, e vem o recado divino para o profeta, sempre falando: não é esse, não é esse, não é esse. Pode seguir, Samuel, porque não é esse. É interessante que no nosso olhar, geralmente nós não temos facilidade para dar atenção para os menos favorecidos. Isso é fato, gente, e foi fato na vida de um homem de Deus, do profeta Samuel, um cara super sensível à voz de Deus. Aliás, por falar em ouvir a voz de Deus, Samuel é craque. Mas eu penso, olhando para esse texto, que Samuel não teve tanta percepção divina para dar atenção para quem não seria o convencional no reinado de Israel. E geralmente é assim na nossa vida: nós pegamos os melhores, nós pegamos os mais soltos, nós pegamos os mais bonitões. Agora, para os humildes, para aqueles que são complicados na vida, a gente tem dificuldades. E quando você estiver em casa lendo esse capítulo de 1 Samuel, perceba que ele avalia todos, mas falta um, porque não tem o ok divino. E aí o profeta pergunta: não tem mais nenhum. O próprio pai tem um conceito meio equivocado, porque ele deixa por último o pastorzinho, o baixinho, o moleque de 17 ou 16 anos, que está lá no campo, que é pastor de ovelhas, cheira ovelhas. Pastor de ovelhas para ser rei em Israel, jamais. Tem que ser Eliabe. Não o nosso Eliabe aqui, mas o Eliabe lá, filho de Jessé. Tem que ser um cara fortão, altão, um cara que esteja bem na parada, um cara que seja relacional e de fácil acesso. Não pode ser qualquer um. E aí o Samuel fala: então tá bom. A gente não comerá, a gente não celebrará, a gente não se levantará dessa mesa enquanto esse moço não entrar aqui. Quando o moço entra, vem o ok divino para o coração do profeta Samuel. É ele. E eu imagino aqui, trabalhando com as minhas ideias, com a minha imaginação, a cara de Samuel: Senhor, o senhor está brincando comigo? É esse pivete?
É essa coisa aí que é o novo rei. É esse aí mesmo. Eu falei para você, Samuel. Eu te dei a dica. Não olha para a aparência, não. Olha para o coração. Porque esse moço aí, é esse moço que é segundo o meu coração. É esse moço que será um marco para a história de Israel. É esse moço de Belém que será o tipo do meu filho amado que virá séculos depois. E será o Messias. E o meu filho será chamado de a raiz de Davi. O meu nome será chamado por Davi. Esse moço que você não deu um conto furado, Samuel. Esse moço que foi desprezível para você e para Jessé também. Que vocês nunca imaginariam que ele poderia assumir o trono de Israel e se tornar um rei, tipo de Cristo. É esse aí. Pode pegar o azeite e pode convidar todo mundo para o momento de unção, porque é esse aí que será o novo rei de Israel. Sabe por quê? Porque Deus olha para dentro de nós. Ele olha para a nossa alma. Ele sonda lá dentro. Ele mexe lá dentro. Ele verifica quem você é, não pelo seu estereótipo, não pelas suas funções, não pelo que você executa na vida, mas pelo que você é internamente, dentro do coração, dentro da alma. Samuel então deveria olhar como Deus olha. Ele deveria olhar o caráter, o coração, a alma do futuro rei, e não o que ele fazia. É um simples pastor, é verdade. Cheira ovelha, é verdade. É baixinho, é pequenino, é verdade. Mas esse moço será um marco para a história de Israel. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer usar. Deus conta com quem Ele quer contar. Não importam as nossas aparências, não importa o que somos. O que importa é que através de Jesus, Ele nos olha com graça, Ele vai lá dentro. E Ele sonda o mais interior do nosso coração. Você já percebeu que a oração nos convida para uma relação interna do coração para com Deus, e lá nós somos vistos por Deus como realmente somos? Por isso que a agenda da oração é algo um pouco complicado. Porque na oração não tem como você esconder quem você é. Na oração você tem que se abrir diante do Criador. Na oração não tem como esconder os seus segredos mais íntimos, você tem que revelá-los. Você tem que dizer quem é. E a oração nos abre para uma sondagem divina lá dentro. A oração nos convida para dizer na presença do Criador quem nós somos. Somos limitados, somos falhos, somos carentes, somos pecadores e por isso precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Deixa eu falar para vocês, aplicando na nossa vida espiritual, a gente não precisa ficar preocupado com a nossa posição externa diante das pessoas. Porque diante das pessoas nós podemos enganá-las, sempre. Você pode fazer uma cara de feliz, mas lá dentro está completamente triste. Agora, é impossível enganarmos o Criador, porque Ele olha a gente de maneira completa e desnuda. Você está nu, espiritualmente falando do coração. Falando diante daquele que sonda tudo dentro de você. E eu quero dizer, Deus não vê como as pessoas veem. As pessoas condenam. As pessoas avaliam as nossas atitudes. Fazem um pré-julgamento de nós. Deus não é assim, gente. Deus olha para dentro de nós. E diz: Davi é o meu eleito. Davi é o meu pastoreio.
Davi é aquele que levará o meu nome adiante. Davi será o grande rei. Davi marcará todos e será um grande tipo como rei, um tipo do rei Jesus Cristo de Nazaré. Daí eu quero deixar rapidamente a última lição para nós, que mexe muito com o coração da gente. Pode passar direto para a segunda lição. Pode ir direto, por favor. Opa, volta aí. Aí. Devemos refletir o caráter de Deus nos relacionamentos. Você segue a sequência do texto, e o texto diz que o rei Saul tem um problema muito sério. Tem um espírito da parte de Deus, que é um espírito mau, um espírito maligno, que o incomoda. E aí tem o jovem Davi, que alguém descobre que ele toca harpa. E ele é trazido para a presença do rei. O rei simpatiza com Davi e o faz dele um dos seus arqueiros. E quando Davi está na presença do rei e toca aquela harpa, Saul fica aliviado. E o texto diz no versículo 18 algo que é extraordinário. Ele sabe tocar a harpa, ele é forte, destemido. Pensem, aquele que Samuel não deu nada e nem o seu próprio pai dava muito crédito, mas a Bíblia diz que ele é forte e é destemido. Ele mata um leão e mata uma ursa, tá bom para nós? Ele é homem de guerra. Ninguém atrapalha as ovelhas de Davi, ninguém pega as ovelhas de Davi, porque ele é muito destemido. E ele é sensato nas palavras e de gentil aspecto, é um cara bonitão. E o melhor de tudo, o Senhor é com ele. E onde Davi passa, ele revoluciona. A sua presença marca a vida das pessoas. E eu creio que nós fomos criados pelo eterno Deus para compartilhar o caráter e o amor dele através dos relacionamentos com os outros. E você pode ler toda a história de Davi. Davi compartilha o caráter de Deus como tipo de Cristo em todos os momentos. Ele anda com pessoas que chegam a dizer que estão dispostas a morrerem por causa de Davi. Porque Davi impacta até os seus inimigos que o admiram, que ficam impressionados com o seu jeito de lidar com a vida. E com Saul não é diferente. Saul passa por momentos terríveis de crises, mas quando esse moço de Belém, esse tipo de Cristo está próximo dele, há um alívio, há uma sensação diferente, porque tem presença de um moço de Deus, tem a presença de um servo de Deus que é tipo de Cristo, que revoluciona onde está. E aí Deus nos criou para os outros. Somos destinados ao amor, para receber amor e para compartilhar amor. Davi é assim. Davi marca a vida de 400 homens que são endividados, estão em amargura de espírito e estão complicados na vida. Davi passa pela vida de um cara chamado Itai. E ele diz: meu rei, eu estou disposto a morrer por ti. Os que querem a tua vida, querem a minha também. Ele passa por um homem chamado Barzilai, um velho já de 80 anos. E ele acha Davi um homem de Deus, um homem impactante. Ele passa pela vida de um homem chamado Aquis, rei dos filisteus, e aí Aquis diz: Davi, você é como um anjo de Deus no nosso meio. Um cara diferente, um tipo de Cristo. Também de Belém como Cristo. Também rejeitado pelos homens como Cristo. Mas um cara absolutamente impactante na vida dos seres humanos. Um homem que tem o coração de Deus.
Um jovem que o Senhor é com ele. E Deus nos convida também para fazermos isso nos nossos relacionamentos com as pessoas hoje. Que a graça dele caia sobre nós, para que nós imitemos Davi, esse tipo de Cristo, que andou com Deus, que tinha o coração de Deus e que marcava a vida das pessoas ao seu redor.